continuidade aqui para o nosso estudo sobre a Palavra de Deus, sobre a Bíblia e como revelação de Deus para nós que cremos no seu nome, nós que cremos no seu amor, no seu Filho Jesus Cristo. Né? Ele operou em nós, como a gente viu na aula passada, ele operou em nós a salvação. Né? E essa operação da salvação nos atribui, ele nos concede o quê? O Espírito Santo, né? Nos capacita para conhecer Ele, nos capacita para aprendermos, a crescermos, né, no conhecimento e também a adorá-lo, a viver, né, em santidade, em adoração, porque Deus nos transformou. Né? E como alguma das qualidades da palavra de Deus é que ela é atual. Né? Se a gente vê uma passagem que se encontra lá em Abacuque, capítulo 1, versículos de 1 a 4, diz assim, ó: esta é a mensagem do profeta Abacuque, que o profeta Abacuque recebeu numa visão. Até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Tu, porém, não ouves. Clamo, há violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Terei de ver estas maldades para sempre? Por que preciso assistir a tanta opressão? Para qualquer lugar que eu olho, vejo destruição e violência. Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. A lei está adormecida e não se faz justiça nos tribunais. Os perversos são numerosos e os justos, e com isso a justiça é corrompida. Né? Então veja só, o que o profeta está falando, isso já acho que mais ou menos ali 500 anos antes de Cristo, se não for mais. Né? Mas o profeta Abacuque está dizendo, olha, para onde ele olha é violência, né? Ele clama por socorro, né? Pergunta até quando, Senhor, eu vou olhar isso, né? As pessoas discutem, brigam o tempo todo, né? Então isso aqui é uma coisa que só aconteceu há 500 anos antes de Cristo, hoje não acontece mais. Não é verdade. Se você andar na rua, se você ligar sua televisão e colocar no noticiário do meio-dia, você vai ver, né, horrores, barbaridades, né? A comunicação de tanta violência, né? A justiça que não se realiza nos tribunais, né? Os perversos são mais numerosos que os justos, né? E com isso a tua justiça é corrompida, né? Romanos 3,23 diz que todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Isso na nova versão transformadora. Então veja, né, que ela é tão atual que tudo isso ainda acontece. E quando vai acabar? Quando Jesus voltar, aí vai ser destruição total, papo na caveira, né? Então Jesus vai vir com o juízo, né? E como a palavra de Deus diz que todos pecaram, né? Então como todos estão nessa condição, somente quem Deus escolhe, quem Deus salva, quem por meio do Evangelho da salvação crê em Jesus Cristo, né, esses poderão ter a restituição da sua qualidade como filho de Deus, né, e também entender a revelação, ter o ensino do Espírito Santo. Né? Então, uma das qualidades da Bíblia é porque ela transforma, né, o verbo encarnado, que é Jesus, que está escrito lá em João, no capítulo 1, que executa nos que creem no seu nome a sua obra vivificadora e salvadora. Né? Eu vou deixar o card aqui, ó, porque eu fiz um vídeo sobre regeneração. Você quer saber sobre regeneração? Vai lá. Né? Então, qual que é a obra salvadora de Jesus? Né? Vivificadora e salvadora. Justamente a regeneração, perdão, salvação, santificação, né? É a obra de Cristo na vida do crente, e o testemunho através do que? A adoração, que é a nossa vida, né? Uma vida entregue, devota, rendida a Cristo, né? Aí a gente vai ver aqui algumas qualidades da Bíblia, né? E por que ela é palavra de Deus, né? Por que a gente deve fazer uma leitura não como um livro qualquer, mas como um livro da parte de Deus. As pessoas dizem, não, a Bíblia é muito difícil, tal, não. Olha, se você não está conseguindo entender,
é melhor você pedir para alguém te ajudar, né? E principalmente te apresentar o plano de salvação. Ah, você creu em Jesus, você acredita, você confessa com a sua boca e crê no seu coração que Jesus Cristo é seu Salvador, beleza. Então, aí o que a gente precisa? A gente precisa só, de repente, de um discipulado, de alguém que tenha mais experiência, que te apresente as verdades de uma forma um pouco mais compreensiva, né? Mas isso não exclui a necessidade de ler e conhecer a Bíblia. Né? Aí a gente vai entender por quê, né? Então a própria Bíblia nos explica, né? Tem Augusto Nicodemos, ele sempre frisa muito, né? Que a Bíblia explica a Bíblia, né? Então a Bíblia, ela se revela, a Bíblia que apresenta as qualidades de Deus, o ser de Deus e como ele quer ser adorado. Então, uma das coisas que a Bíblia apresenta é que ela é inspirada. Ela é inspirada por quem? Por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar, como está escrito aonde? Em 2 Timóteo 3, de 16 a 17. Eu vou ler os versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Então, veja como é claro assim, esse versículo simples, né? Então, ele está falando que a Escritura, né? A Bíblia, ela é útil para Deus, né? Em que sentido? Para nos ensinar o que é verdadeiro. E ela vai fazer refletir na minha vida e nos faz perceber o que não está em ordem em nossa vida. Então precisa alguém chegar a apontar o dedo? Não, se a gente ler a Bíblia, o Espírito Santo vai nos mostrar o que não está em ordem, né? E vai nos levar a colocar em ordem, que é justamente buscar a santidade, né? Ela nos corrige quando erramos e ensina a fazer o que é certo. Então a Bíblia ela é suficiente, ela é inspirada por Deus, né? Ela é clara e esse versículo mostra a sua clareza e objetividade, né? Então é com esses olhos que você precisa ler a Bíblia, né? E uma das características dela é que ela é plena, né? Então, porque ela é inspirada, ela é plena. Então, de Gênesis a Apocalipse, tudo que está registrado acerca de Deus está nesses livros, né? Do início ao final da Bíblia, né? Não tem mais, não tem o além, né? Ele vai se revelar totalmente quando a gente tiver com ele na glória, né? Mas a revelação de Deus nos dá o conhecer do seu ser para que nós vivamos para Deus, né? E entendemos quem é Deus para adorá-lo, né? A gente não precisa saber todas as vontades, o propósito e o conhecimento de Deus. Tem gente que quer falar quem é Deus, né? Não tem como falar quem é Deus, né? Porque Deus é infinito, né? Deus é um ser muito além do nosso entendimento. O que dá para falar é o que ele deixou como revelação, né? Então, e essa revelação é plena, né? Ela é orgânica, né? Deus não anulou a personalidade dos escritores, mas usou a experiência, aptidões e o estilo literário dele. Então, Deus ele falou por meio de quem? Por meio dos seus servos, né? Mas tudo que está escrito foi inspirado por quem? Pelo Espírito Santo. Seja Deus falando, pessoas falando, né? Porque tem momentos que Deus fala, né? Jesus falando é Deus, o próprio Deus falando, não tem dúvida disso, né? Mas tudo que está ali, tudo que está na Bíblia, né? Ela é inspirada por Deus, né? A gente vai ver isso na vida de Amós, né? Amós, capítulo 1, versículo 1 diz assim: palavras que Amós, criador de ovelhas em Tecoa, recebeu em visões em respeito de Israel nos dias de Urias, rei de Judá, e Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Então veja, Deus usou Amós, que era um profeta, né? E ele é o quê? Criador de ovelhas. Então ele não deixou de ser Amós. Ele não deixou, ele não virou uma entidade, não.
Ele continua sendo tendo a sua personalidade, as suas características, né? E Deus deu a ele o quê? As suas visões, né? E ele registrou isso através do livro de Amós, né? Agora no Novo Testamento, segundo Pedro, 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 15, 16, diz assim, ó: tenha em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nela desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como fazem também com as demais escrituras para a própria destruição deles. Então veja só, ó, Paulo, quem era Paulo? Paulo era fariseu, romano, instruído, né, instruído da lei, né, ele era devoto, ele cumpria fielmente, né, a lei, né, no rigor da lei, né, e também era perseguidor, né? Então Deus tirou a característica perseguidora dele, regenerou o coração dele, a vida dele, deu entendimento para ele, mas ele continuou sendo ele. Paulo, quem é Paulo? Paulo continuou sendo Paulo. Paulo continuou sendo pecador. Paulo, ele dizia que ele era o menor dos profetas, né? Que ele era o filho fora do tempo, né? Ele dizia também que era judeu, que era romano, que era filho de fariseu. Então ele continuou mantendo suas características e era um homem letrado. Então por isso que ele escrevia, né? Então ele diz aqui também que pessoas ignorantes e instáveis torcem a palavra de Deus, torcem as escrituras, assim como as suas palavras. Pedro está falando da palavra de Deus, Paulo está falando da parte de Deus, inspirado por Deus, né? E compara o que Paulo está escrevendo com os escritos do Antigo Testamento, quando ele fala aqui de escrituras, né? Então veja aqui as características dessa inspiração é que ela é verbal, né, que afirma que todas as palavras são inspiradas, né, segundo Samuel 23, versículo 2, diz assim: o Espírito do Senhor falou por meu intermédio e a palavra esteve na minha língua. O Deus de Israel falou e a rocha de Israel me disse: quem governa o povo com a justiça, quem governa com o temor de Deus, é como a luz da manhã ao nascer do sol, em uma manhã sem nuvens. É como a claridade depois da chuva, quem faz crescer as plantas da terra, né? Então, quem falou, né? O Senhor, o Espírito Santo do Senhor falou por meu intermédio, né? Então veja como que Samuel descreve isso, né? Deus de Israel falou, a rocha me disse, né? Então é palavra de Deus, ela é verdade, né? Ela sai mesmo da palavra, da boca de Deus, né? Jeremias capítulo 1, versículo 9 diz: o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e me disse: agora ponho na sua boca as minhas palavras. Então o profeta, o que ele dizia, né? Ele dizia a mando de Deus. Deus dava a palavra, Deus colocava a palavra que ele queria falar, usava a vida do profeta para falar ao povo de Israel, né? Normalmente era para exortação, para trazer de volta o povo a buscar a Deus, né? E também ela é sobrenatural na origem e nos seus efeitos, né? 1 Pedro capítulo 1, versículo 23 diz assim: vocês foram resgatados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Então veja que o plano de salvação de Deus, ele se dá por meio da sua palavra. É em Jesus Cristo, mas Jesus Cristo também é a palavra. Ele é o verbo encarnado, ele é o que se fez carne. E todas as escrituras vão apontar para ele, né? E todo o evangelho fala sobre Jesus Cristo, né? Assim como os escritos, as cartas, né, de Atos e as outras cartas às igrejas vão falar a vida da igreja em Cristo, a nova pessoa transformada, as obras de Cristo presentes no meio da sua igreja, né? Então veja que isso se dá por meio do quê? Da palavra de Deus.
Então, para não ficar muito longo aqui esse vídeo, nós falamos aqui justamente sobre a inspiração da palavra de Deus e a sua característica. A característica dessa inspiração, que ela é verbal e sobrenatural. Né? Então a gente vai fazer um corte aqui, em seguida nós vamos voltar para falar sobre a inerrância, a autoridade, a clareza e a suficiência da palavra de Deus. Até o próximo vídeo.